A diretoria do Vasco abusa do torcedor do Fluminense no preço dos ingressos para o Clássico de domingo. E essa história toda aí que tá rolando nas redes sociais você vai entender melhor aqui nesse giro de notícias do canal Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Isso é importante destacar, eu sou jornalista. Isso para os vascaínos que estão chegando aqui, eu sou jornalista. Para os tricolores que estão chegando aqui, eu sou jornalista também. Então entendam todos os argumentos que eu vou colocar aqui. Esse daqui é o meu canal e você, se gostar do conteúdo, aperta o like. Se não gostar, aperta o dislike, a opção é sua. Se inscreva aqui no canal também, dá essa moral aqui se você quiser continuar acompanhando os conteúdos aqui do Raiz Tricolor. O assunto desta quarta-feira é Fluminense e Figueirense, jogo da Copa do Brasil, que eu já lancei pré-jogo, vai lá assistir. Só que eu tô lançando esse vídeo aqui também, que eu tô até gravando na sequência do pré-jogo, ainda de madrugada, de terça para quarta, quando foram divulgados os valores dos ingressos para o Clássico de domingo entre Vasco e Fluminense no Maracanã. O mando é do Vasco, a casa é do Fluminense, mas quem define preço e etc, você vai entender melhor quem é que define isso daí, né? Vamos lá, para dar a notícia geral, né? O Vasco abusou no preço dos ingressos, colocando R$100 para o estádio inteiro. Aí você pode perguntar, ué, mas peraí, como é que o Vasco tá abusando do torcedor do Fluminense se ele tá botando o mesmo preço pro torcedor do Vasco? Pois bem, a torcida do Vasco ficará no setor norte mesmo, não haverá confusão dessa vez. A norte é do Vasco, a sul é do Fluminense, leste, e eu não sei se eles abriram oeste, mas enfim, a leste, os setores do meio de campo, serão setores mistos. Mas por que então está abusando de um botando o mesmo valor para a torcida deles? Porque os preços, que são mais altos do que o jogo contra o ABC pela Copa do Brasil, né? A gente sabe que Copa do Brasil, Campeonato Carioca em matéria de importância, todos os sócios do Vasco terão desconto no ingresso. O que vai pagar mais caro no ingresso, que custa R$100, irá pagar R$50, o sócio que vai pagar mais caro vai pagar meia entrada. E tem alguns planos, inclusive, que entrarão de graça com o check-in gratuito lá do plano, lá não sei quais são os planos do Vasco. Ou seja, todos os sócios do Vasco terão desconto, apesar do valor ser de R$100, todos os sócios terão descontos, tanto na leste quanto na norte. Já os sócios do Fluminense, nenhum deles terá desconto. E aí eu abri o vídeo falando que quem define o preço dos ingressos eu ia falar agora. E exatamente, vou ler aqui o que diz o regulamento sobre a questão de definição de preço de ingresso, né? Vamos lá, o artigo 45, no parágrafo 3 do regulamento do Campeonato Carioca 2020. Abre aspas pro regulamento, né? Nos clássicos, semifinais e finais da Taça Guanabara e Taça Rio e final do campeonato, o preço dos ingressos será determinado de comum acordo entre os participantes de cada partida, fecha aspas, é isso que diz o regulamento. Ou seja, o preço dos ingressos é decidido entre as diretorias de Fluminense e Vasco de comum acordo. Aí eu fui ver, falei, pô, beleza, às vezes é a política, né, do Campeonato Carioca, vem sendo assim, do mandante ter ali uma questão de autoridade para querer colocar o seu torcedor a mais no estádio, valorizar o seu sócio, tirar um pouco a torcida adversária. Eu fui ver todos os clássicos que aconteceram e que tinham que ser decidido de comum acordo, a quantidade de torcida e a forma como cada sócio pagaria. Vamos lá, eu fui ver Flamengo e Fluminense. Flamengo 0, Fluminense 1, jogo da Taça Guanabara, e Fluminense 2, Flamengo 3, ou seja, um mando de cada um, né? Um mando do Fluminense, um mando do Flamengo, na semifinal da Taça Guanabara. E aí, assim, esse é o mais fácil porque existe um acordo entre as diretorias de Flamengo e Fluminense de que todo jogo no Maracanã não haja check-in gratuito. Por exemplo, o meu plano no Fluminense é um plano em que eu pago R$75 e eu entro de graça em todo jogo com o mando do Fluminense. No Fla-Flu já há um acordo para que eu não entre de graça, porque eu poderia entrar de graça no mando do Fluminense e no mando do Flamengo eu pagar lá os R$80, R$90, que é o preço do ingresso deles. Tem esse comum acordo ali que é, independente de quem é o mando, os sócios entram ali com cerca de R$20, R$25 pagando no ingresso. E aí, normalmente, pelo que eu entendi, por exemplo, no dia que é o mando do Flamengo, o sócio do Flamengo
tem direito a comprar a leste, e o sócio do Fluminense só tem direito a comprar a sul. E no dia que o mando é do Fluminense, o sócio do Flamengo só tem direito a comprar a norte e pode comprar como torcedor comum para leste, né? Então, assim, a ajuda como sócio é só para o setor da sua torcida, mas de qualquer jeito existe um comum acordo entre os dois, independente de Carioca. No caso do outro jogo que foi com o mando do Fluminense, foi contra o Botafogo, o Fluminense entrou em acordo com a diretoria do Botafogo para que todos os sócios, seja do Fluminense ou do Botafogo, pagassem R$20 na entrada para os setores atrás dos gols, né? No caso do Botafogo para norte, do Fluminense para sul. E apenas o setor no setor misto, só o torcedor do Fluminense tinha direito ao desconto, do Botafogo não tinha. Beleza, o Fluminense era o mandante, deu um setor com desconto pro Botafogo e o outro, que era misto, a vantagem era do Flu, porque ele era o mandante. No caso do Flamengo, o outro jogo em que o Flamengo foi mandante foi no 3-0 também contra o Botafogo, foi até pouco tempo atrás, foi sábado passado. O acordo que foi feito entre diretorias de Flamengo e Botafogo foi o seguinte: todos os sócios de Flamengo e de Botafogo iam pagar cerca de R$25 nos setores atrás dos gols. E no setor misto, todos os sócios, seja de Flamengo ou de Botafogo, pagariam ali entre R$25 e R$35. Então, todos os sócios teriam direitos no estádio inteiro. Esse foi o acordo entre Flamengo e Botafogo. Aí eu pensei, não, então beleza, né? Se eu vi isso aqui tudo, pode ser que seja um ranço só da diretoria do Vasco, né? Às vezes só eles que enchem o saco com isso e que dá problema, porque até agora eu não listei nenhum jogo do Vasco, né? Vamos ver aqui então como foi o comportamento do Vasco. Primeiro, como visitante, em Botafogo e Vasco. Se eu não me engano, esse jogo foi 0-0, esse jogo eu nem vi o resultado, mas Botafogo e Vasco eu fui pesquisar como foi a distribuição de ingressos para sócios no Engenhão na partida, e foi o seguinte: o estádio foi dividido meio a meio, Botafogo ficou com atrás de um gol e um lado, e o Vasco ficou com atrás do gol e um outro lado, e os dois times tiveram o mesmo desconto. O mando era do Botafogo, no Newton Santos, né, para o torcedor do Botafoguense não ficar com raiva de mim, mas no Engenhão, como o torcedor do Fluminense conhece. O jogo era no estádio do Botafogo, ele com mando de campo, e ele deu metade pro Vasco e ainda deu o mesmo desconto para os dois torcedores, meia entrada. Todo sócio do Botafogo tinha 50% de desconto, todo sócio do Vasco tinha 50% de desconto. Beleza, aí pode ter que estar pensando aí a mesma coisa que eu pensei. Tá, isso é chatice do Vasco. Quando o Vasco é mandante, ele é quem arruma a confusão. Beleza, fui ver o último clássico que tá faltando da lista, que foi Vasco 0, Flamengo 1. Aquele jogo lá atrás, no início do Carioca, em que o Vasco, né, teve a alegação de que Abel Braga ficou com medo, botou time sub-20 pra jogar contra o Flamengo, acabou perdendo. Um jogo foi no Maracanã também, a mesma situação. Jogo no Maracanã, mando do Vasco contra um time que é um dos administradores do Maracanã, que no caso é o Flamengo, e a precificação foi menor do que a do jogo contra o Fluminense agora, né? Não foi R$100 no estádio todo, foi R$100 em uns setores, 80 em outros setores, inclusive no da torcida do Flamengo. Só que ambos os times tiveram desconto. O Vasco deu, sim, a diretoria deu desconto para os sócios do Flamengo. Como que ficou? Os sócios do Flamengo pagavam R$40 no setor misto e pagavam 32 no setor específico do Flamengo, que era a norte. Ou seja, qual que é a conclusão que eu chego fazendo esse apanhado de todos os jogos do Campeonato Carioca? De que a marcação do Vasco é só com o Fluminense mesmo. Foi o único clássico do Campeonato Carioca em que o sócio do time visitante não teve qualquer mínimo benefício, é o sócio do Fluminense contra o Vasco no Maracanã. Você provavelmente está boladaço uma hora dessa, pensando, não, o Fluminense tem que dar um jeito nisso aí. Bora o Flume Domina no Twitter, né? Bora Mário Bittencourt. Mário Bittencourt tem que dar um jeito nisso, pelo amor de Deus. O cara não tem condições, o Vasco não pode fazer isso. É o Fluminense que manda no Maracanã. Como é que... Primeiro, o Fluminense não tem como deixar de alugar o Maracanã pro Vasco. Tem isso no regulamento lá que assinou o Fluminense e Flamengo, de que alugaria o estádio para Vasco e Botafogo quando eles quisessem, né? Desde que não houvesse outros jogos, etc. Toda aquela requisição. E que o Vasco pagasse o aluguel. O Vasco está cumprindo isso, então o Fluminense não tem como impedir o jogo de ser no Maracanã, por exemplo. O regulamento diz, no regulamento carioca, aquele que eu li lá no início do vídeo, diz que tem que haver como um acordo. Ou seja, o regulamento fala, vou ler até o finalzinho, ó. O preço dos ingressos será determinado de comum acordo entre os participantes de cada partida.
mas ele não fala nada o que pode acontecer quando não se chega a esse comum acordo. Ou seja, isso deixa a dúvida, e tem que ser questionado à diretoria do Fluminense, principalmente ao presidente, nesse caso, que é quem normalmente aparece mais para dar entrevistas. Tem que ser questionado ao Mário Bittencourt como que foi essa reunião. Houve como um acordo? O Fluminense aceitou que fosse isso mesmo? O sócio do Fluminense não seria o único do Campeonato Estadual inteiro a não ter qualquer benefício num jogo como visitante? Ou será que não se chegou como um acordo e não tinha punição prevista? O Vasco fez o que quis. A gente precisa ter noção se foi o Fluminense que abriu as pernas nesse caso ou se foi a diretoria do Vasco mais uma vez jogando pra galera e aproveitando uma brecha de regulamento. Fato é, independente do que foi, de qualquer que seja uma dessas duas, seja o Fluminense ali que não teve muito argumento e deixou pra lá, ou se foi o Vasco achando brecha e quem não gostou vai brigar na justiça, fato é, sexta rodada do Campeonato Brasileiro agora, é ali ainda, talvez até em maio ainda esse jogo, não tenho certeza. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro tem Fluminense e Vasco. No Maracanã, o Fluminense com o mando de campo. Mário Bittencourt já sabe o que tem que fazer. É fazer a mesma coisa, porque tem uma regra ainda, né? Que, por exemplo, sobre o Maracanã, que o Vasco também não está infringindo, que é o setor do Vasco dá o mesmo valor do setor do visitante. Por exemplo, o Fluminense não pode botar o ingresso do visitante lá no Maracanã a R$200 na Norte, porque ele é obrigado a cobrar a mesma coisa na Sul, que é o setor igual. Ele pode botar, por exemplo, R$700 na Norte, R$700 na Sul e R$20 na Leste. Até pode fazer isso, mas tem que ter um setor do estádio com o valor exatamente igual. O que o Fluminense pode fazer? Bota uma promoção na Leste, né, para poder até lá a Leste Superior já vai estar com os planos populares, então já vai estar bem ali recheada de pessoas. Faz uma promoção na Leste Inferior para o torcedor comum, botando o ingresso normal, e bota a Sul só para sócios. Todos os sócios do Fluminense vão ter desconto total lá na Sul. E mete o preço lá no alto, R$150, por exemplo, pode botar o preço na Sul, o Vasco vai ter que pagar isso na Norte para poder ir pro jogo, o vascaíno que quiser ir pro jogo vai ter que pagar esse valor, sem desconto para sócio, e os sócios do Fluminense entram de graça na Sul. É uma opção do que fazer, mas com certeza a diretoria tem que trabalhar para achar soluções melhores, porque o fato é, a diretoria do Vasco só fez isso contra o Fluminense. Mais uma vez, o Alexandre Campelo, que tá muito mais ferrado até mesmo do que o Vasco nessa temporada, tenta comprar uma briga, tanto que ele só comprou com o Fluminense, para tentar desviar o foco da péssima gestão que inclusive os próprios vascaínos que estão assistindo isso daqui concordam comigo de que ele faz. Ou seja, além de ser um péssimo gestor e ter que ficar arrumando desculpinha para poder tirar o foco dos erros da gestão dele, além de tudo ainda é burro, porque o jogo é de mando do Vasco e o prejuízo do jogo, porque a torcida do Fluminense, pelo que eu tô vendo, não vai, já que a gente tem jogo contra o Figueirense na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Muito mais interessante, a gente tá cagando e andando para Campeonato Carioca quando se compara com Copa do Brasil, não vai e o prejuízo vai ficar todo para o meu amado Alexandre Campelo. Então, além de ser birrento e mau gestor, ainda é burro. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!